Olá, eu sou Andréa Marques apresentando mais um programa Simples Assim e hoje vamos falar sobre pragas, esses bichinhos que a gente detesta. Fernando Ferreira da Expurgo Dedelimp. Mas depois, para relaxar, vamos falar com Jorge Cante, músico, vai cantar para nós, vai animar um pouquinho mais. Não saiam daí, até já! Bem, hoje estou recebendo aqui Fernando Ferreira de São José. Fernando, tudo bem? Tudo bom, Andréa? Fernando é da Expurgo Dedelimp. Então, hoje ele vai falar de uma coisa que atormenta nós mulheres. Todas as pragas, mas uma em especial, né, Fernando? Que são as baratas, né? Sim, com certeza. As baratas atormentam não só as mulheres, como alguns homens também. Também, né? Olha, tá vendo? Não somos apenas nós mulheres. Mas a Expurgo Dedelimp trabalha com detetização e mais outras coisas. Sim. A Expurgo ela trabalha com dedetização, com limpeza de caixa d'água, com impermeabilização, com limpeza de estofado, de carpetes, tapetes. Trabalha na área de desentupimento também. Então, a firma ela abrange bastante coisa, bastante serviços em gerais. E tem o escritório em Guarulhos e fica sediado em Mariporã. Isso, a empresa ela é sediada em Mariporã e temos uma firma central de atendimentos aqui em Guarulhos também. Como é que é trabalhar com toda essa bicharada, Fernando? Não é muito fácil, mas é bem legal. Bom, não pode ter medo para começar, né? Senão... Não, medo a gente não tem, mas trabalhamos bem. A barata em si é todos os insetos eles têm uma função para o meio ambiente, tá? Então me conta qual é essa função que eu não faço a menor ideia, eu acho que só veio para atrapalhar. Não, ela tem a sua função, tanto a barata, a formiga, até mesmo o rato, ele tem as suas funções. Claro que nós não queremos ele na sua residência, no nosso estabelecimento, mas ele tem a sua função para o meio ambiente, né? A barata, tanto a formiga, tem uma organização muito boa, são muito organizados. Um pouco diferente da gente que às vezes é um pouco desorganizado. Verdade, tem até um desenho que mostra o trabalho das formigas, que tem o formiguinhas, mas tem o vida de inseto, que mostra bem legal é tudo cronometrado, né? E eles trabalham muito. A formiga, no caso que você está falando, a formiga ela tem todo um parâmetro, todo um serviço antes de entrar no formigueiro. Né? O que acontece? Quando ela está com o alimento, ela vai, as operárias, que são as que trabalham fora do formigueiro, ela vai para o formigueiro com o alimento, sem o alimento no caso, ela se limpa inteirinha antes de entrar para não contaminar o formigueiro. Mas quando ela pega o alimento, ela pega e entra sem a limpeza, ou seja, são até bem higiênicas também, né? Então, eu já escutei falar das formigas, né? Porque, entrou, tá lá o bolo em cima da mesa, encheu de formiga. Tira as formigas e come. Aí eu já ouvi falar que formiga é muito suja, porque ela anda em muitos lugares. Mas como a gente não tem medo, né? Tira a formiguinha e come, e aí? Pra falar a verdade, a formiga, às vezes não, muitas das vezes, a gente tira mesmo e come novamente. Só que ela é mais nojenta do que propriamente a barata ou o rato. Olha, eu ouvi isso mesmo. Por quê? Porque a formiga em si, ela come insetos mortos, ela anda em lugares sujos, ela pega o alimento e leva para o formigueiro. Lá com a umidade do formigueiro, tem os fungos. E ela come aqueles fungos. Quer dizer, a limpeza dela é boa para elas, mas exatamente. não para nós. Ok. Já o rato e a barata, que são bichos que normalmente as pessoas têm mais nojo, eles vivem em lugares sujos, porém comem restos de comida. Eles não comem bicho morto. Não come, diferente da formiga. Essa é a diferença. Tanto contaminação hospitalar, 70% a 80% é da formiga. Porque ela sai, passa pelo ambiente do hospital, no caso, e tem aquela contaminação hospitalar. Entendi. Entendeu? Por causa disso. E assim, me parece que a formiga é muito de época, porque tem época que não aparece nenhuma formiga, e tem outras que, nossa, você não pode deixar nada que enche de formiga. Também. Mas, na verdade, a formiga ela é de época e de limpeza, e de manutenção, e de muitas outras coisas. Certo. Porém, no calor,
ela trabalha mais fora, então você visualiza ela mais. Já no inverno, nem tanto. Porque no calor ela fez todo o seu trabalho, então no inverno ela se resguarda. Fica em retiro. Exatamente. Entendi. Então, mas não que não tenha. Todo ambiente tem. Tanto formiga, como barata, quanto ratos, todos os ambientes têm. Gente, ele me contou uma coisa ali da barata que, olha, os pelinhos do braço até subiram. Como é que foi que você falou? Se quando aparece uma barata no ambiente... Exatamente. Normalmente que a pessoa fala, não tem barata aqui. Mas, vi uma barata. Toma cuidado. Se vir uma barata durante o dia, dois motivos. Ou ela está com muita fome e precisa se alimentar ou está contaminada. Porém, tendo uma barata à luz do dia, normalmente tem 30 a 50 escondida. Gente, não é de arrepiar? Terrível. E elas aparecem mais à noite, então? Sim, a barata ela é noturna. Né? Então ela não fica durante o dia. Exatamente porque o dia está claro, muita gente se mexendo, muita gente andando para lá e para cá, então ela não se arrisca. Apagou a luz, escureceu, está silêncio, é a hora que ela sai. Aí ela vai comer o resto de comida, vai procurar o seu próprio alimento. Então, normalmente sai banheiro, cozinha, quintal. Vem dos ralos. Dos ralos. Também tem em armário, batentes de porta. Ela faz esse ninho. Elas ficam tudo ali escondidinhas. Exatamente. Onde que ela procria mais? Lugares com umidade, caixa de papelão. Esses lugares é onde tem uma procriação maior de barata. Você vê, por isso que na loja a gente detetiza, porque é só caixa, né? E não é que não aparece barata, né? Até aparece, mas quando a gente avista, elas já estão de perninha para cima. Exatamente. Uma coisa importante falar da dedetização é sempre bom fazer. Por quê? Você vai controlar. Hoje em dia existe o quê? Existe um controle de pragas, não é um extermínio. Eu não vou vir na loja e vou exterminar, vai criar impedir que ela entre. Isso não vai acontecer. Porque se tem um produto que impeça ela de entrar, também vai fazer mal para nós. Então passa a ser um controle. Hoje em dia nós fazemos controle. Fazemos a dedetização periodicamente. Certo. Estabelecimentos de alimento de 3 em 3 meses, residência, comércio que não tem alimento, 6 em 6 meses é o ideal para estar fazendo esse controle. Certo. Entendeu? Mas sempre tem. Se você não viu a barata ainda, muito bom, mas fique atenta, porque todos os lugares têm. Tá? Então eu sei que em primeiro lugar é a detetização que faz esse controle. Mas tem algo que a gente também pode fazer em casa para evitar que apareça esse monte de barata? Tem, claro que tem. Primeira coisa, rodinha em porta. Se você tem um bueiro na frente, alguma coisa desse tipo, rodo na porta. Tá? Ralo sempre bem tampado, lixo sempre bem tampado. Isso tudo vai evitando que tenha a procriação. E a limpeza também. E a limpeza, né? Que é de praxe, não tem como discutir. Sempre. Resto de comida, caiu o alimento, tira para evitar. Tanto barata, formiga, rato, é o mesmo processo. Gente, para os nossos filhos é uma beleza. Fala, claro, você come no quarto, né? Deixa os restinhos, as baratas vão te visitar. Com certeza. Então aí eles têm que melhorar, né? Você já pode acrescentar isso. Fala, vai vir barata por causa disso. Com certeza. E aí, essa detetização geralmente é feita para as baratas e também para as formigas? Tem processos iguais, mas tem um ponto diferente. Por quê? A barata é um processo em gel e uma vaporização. Existem dois tipos de barata. Primeiro, tem a barata americana, tá? Que é aquela barata grandona, esta voa, que é que normalmente vem de ralo, vem de esgoto. Que entra pela janela. Exatamente. E tem a barata germânica, que muitas pessoas acham que é filhote dessa barata e que vai crescer. Na verdade, não. Ela é bem menor mesmo. Então é mentira, é um mito isso, que toda barata só não voa ainda porque não chegou no tamanho. É verdade. Tem vários tipos de barata, mas aqui normalmente nós temos contato essas duas. Certo. A americana e a germânica. E a americana é a que voa. A que voa, aquela mais grande, isso, a outra não voa, tá? Os dois processos, dedetização, a vaporização, que é com aquela máquina costal, com máscara, a pessoa tem que sair da casa, tá? E tem a dedetização com gel, que aquela é normal, não precisa ninguém sair, não há contaminação, não há risco, nada. Isso a gente faz até UTI de hospital. Certo. Então é muito tranquilo. E é o ideal para barata germânica. Na verdade, é a única coisa que resolve para esse tipo de barata. Certo. Tá?
coloco o gel, a barata ela come, depois de algumas horas ela morre. E a barata, uma coisa interessante, Andréia, que a barata é canibalismo. Depois de morta, uma come a outra. Nossa. Então, no processo em gel, o que acontece? A barata come, morre, a outra barata come morre também. Entendi. Então, se desencadeia uma doença dentro delas. Contamina todas. Contamina. Aí você tem um maior efeito do produto. Você consegue matar, ou seja, a ninhada inteira. Certo. Entendeu? Já a formiga é a base de isca em gel também. A pulverização mata? Mata. Mas mata as operárias, aquelas do momento, que estão ali fora do ninho. Entra aquele processo que nós falamos no início. Ela se limpa antes de entrar em casa. Né? Então elas não levam de forma alguma para o ninho? A pulverização não. Já o gel sim. Então é essa diferença. Por quê? A pulverização você mata na hora. Você passa o produto, mata daquela lá. Então não tem como ela ir para o ninho contaminar. Já morreu. Já o gel não, é um alimento. Então ela pega o alimento e entra para o ninho. Aí não adianta se limpar, né? Aí ela não se ingeriu. Entendi. Entendeu? Daí ela pega e leva para o ninho. Levou para o ninho, exala um cheiro, onde mata a rainha. Matou a rainha, você consegue matar o formigueiro. E o rato? O rato, muito bom. O rato ainda é maior, né? Então talvez assuste mais até pelo tamanho, né? Sim, não só pelo tamanho, mas por onde ele vive também, por ser rápido. O rato, existem 3 tipos de rato na zona urbana, onde nós moramos. Existe o camundongo, que é aquele menorzinho, que quase ninguém tem medo. Existe a ratazana, que já é um pouco maior. Que é o gato. Que é, um gato. Normalmente o pessoal fala que é um gato. E tem o rato preto, ou rato de telhado, que são o mesmo. Esse rato preto, diferente da ratazana, ele é o corpo menor e o rabo maior. E ele vive em cima. Então ele tem o quê? O que ele faz? Ele, por viver em cima, ele tem um equilíbrio maior com o rabo. Já a ratazana vive embaixo, onde fica colônias de rato. Normalmente perto de esgoto, perto de caixa de esgoto, fossa, rios, córregos, é onde ela vive mais. O rato preto, ele vive em forro, né? Então é onde ele tem a maior procriação. Forro, telhado, laje, esses lugares onde ele consegue... Como é que é? Você falando em forro, me lembrou uma coisa, né? Pomba. Porque pomba também vem pro forro. E como é que eles fazem? Então, vivem juntos? Não vivem junto não. Porque não dá. Mas eles podem ter, assim... um conflito entre eles, e aí predomina o maior. A pomba, ela também precisa desses abrigos. Normalmente, forro de telhado, ela se encontra muito. Então, tem que tomar cuidado, tem que tampar. Na empresa, a gente fala muito que é 2 serviços. Um da empresa e um outro do cliente. Não adianta só a empresa se responsabilizar por algumas coisas e o cliente não fazer a parte dele. Entendi. Então, é um jogo onde os 2 participam. No caso do rato, a empresa entra com veneno, com um produto para exterminar, e o cliente entra com a limpeza, com a manutenção, com colocar a rodinha na porta, fechar o ralo. E também porque, por mais que você limpe, se você tiver aquele monte de bagunça, é ótima para eles se esconderem, né? A tendência é sempre eles se esconder. Então, quanto mais eliminar essas bagunças, né? Aquela dificuldade de se desfazer das coisas, né? Se desprender, né? Não usa, guarda, não usa, mas não dá. Então tem que começar a dar as coisas. Uma coisa importante falar é que o rato, ele causa 33 tipos de doença. Nossa. Né? A mais conhecida é a leptospirose, que é pela urina do rato, tudo. Mas dentre essa tem muitas outras. Né? Tem pela pulga do rato, que ela morde, dá uma coceira, contamina, uma bactéria. Tem diversas doenças que podem causar. E o rato... Um inseto vai passando para o outro, vai passando para o outro. E aí você tem que se proteger de tudo, na verdade, né? Então, é importante falar. O rato, a cada 45 dias, ele dá cria. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, na minha casa tem um rato. Peraí, um rato? Não. O rato, ele vive em colônia, em grupo. Então não tem um rato. E você vai falando, eu vou lembrando dos filminhos. Tem o Ratatouille, né? Ratatouille é um exemplo perfeito. Só não é cozinheiro e sabe falar como aquele rato e tão limpo como ele, né? Mas se você olhar nesse filme, eu gosto muitas das vezes eu dou até exemplo desse próprio filme. O Ratatouille, qualquer alimento perto dele,
que seja novo, o que ele faz? Ele vai lá, ele primeiro cheira para ver se tem algum produto, alguma coisa com veneno. Não tem, ele fala, gente, tá legal, pode comer. Né? O veneno, muitas das vezes, é esse o processo também. Entendi. A isca é colocada no local, o rato ele vai, cheira, ele come, o rato fraco que come primeiro, tá? Ele comeu, não aconteceu nada, todos os outros ratos começam a comer. Quer dizer, tem a cobaia entre eles. Tem a cobaia. E é verdade, é uma cobaia. Os ratos fortes, o que eles fazem? Eles ficam atrás, observando. Não aconteceu nada no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Opa, então dá pra gente comer. Tá liberado, né? Aí ele não associa a morte ao produto que ele comeu. Então, entendeu? E é um outro sistema, é desratização. Exatamente. São serviços distintos. A dedetização para barata, dedetização para formiga e desratização. Também tem para os pombos? Tem, mas é um processo mais difícil. Certo. Uma porque o pombo, ele é um símbolo da paz. Então você não pode matar. É crime ambiental. Então você não pode matar. O que a gente faz, aplica um repelente para repelir. Então ele pousa. Não é veneno, né? Não é veneno. É bom ressaltar isso. Isso. Ele pousa no lugar. Antes disso, a gente passa esse repelente. Quando ele pousa, ele se irrita. Então ele emite uma onda, um som para os outros. E aí ele sai daquele ambiente. Mas não é 100% eficaz. Por quê? Entendi. É um repelente. Sol, chuva, há todo um trajeto. Então ele se incomoda, mas assim o sol pode danificar esse repelente. Então não dura tanto assim, mas é sempre bom. E também aí tem o outro serviço, né? Tem mais alguns. Mas antes de falar da limpeza de caixa d'água, que também é importante para os dias atuais, principalmente por conta da dengue, né? Tem uma outra coisa que agora com calor aparece muito, né? Que é o cupim. Cupim. O cupim é importante falar o quê? Outubro, novembro e dezembro. Aquele bichinho de luz, muitas vezes chamado pelo siriri. Siriri. Aquele bichinho de luz é cupim de solo. Outubro, novembro é a reprodução dele. Então ele sai do cupinzeiro à procura de um novo lar. Fica na luz, que é o que chama a atenção. Saiu de lá, ele começa a invadir as residências. Muitas vezes a gente chega em casa nessa época, tem uns bichinhos com asa, que é o siriri. Ele perde a asa e começa a entrar no formigueiro, na porta, no armário, papel. Todos esses tipos de... A base de celulose é o que ele gosta. Entendi. Então, às vezes, a pessoa chega lá, viu um monte de asinha, fala, morreu. Na verdade, cuidado. Ele se transformou, né? Ele invadiu a sua casa, perdeu aquela asa e vai começar a comer madeira. E ele gosta de madeira boa, tá? Papelão ou com cola, ele não gosta. Então, toma cuidado. Então, agora fala um pouquinho pra gente da necessidade, da importância da limpeza da caixa d'água, Fernando. Sim, a caixa d'água, uma das que eu priorizo muito é a caixa d'água. Por quê? A caixa d'água você toma banho, escova os dentes, lava rosto, dá banho em criança, faz comida, lava a sua roupa. Né? Então, o que é importante? A caixa d'água, primeiro, tem que estar tampada, sempre bem tampada. A própria água da rua, ela já vem com certa sujeira. Então, o ideal da caixa d'água... Por mais que seja tratada. Por mais que seja tratada. Às vezes estoura um cano, eles têm que fazer uma manutenção. Então, a própria água vem com sujeira. Né? Então, a caixa d'água ideal, ela vai de 6 em 6 meses. Quer seja de plástico, de amianto, reservatório, de cimento. Porque aquela sujeira, ela entra. Normalmente, acabou a água, fica um resíduo no fundo. Né? Então, às vezes, a gente está tomando água, não está sabendo do que tem dentro, mas está tomando água com esse resíduo, porque a água bate no fundo da caixa, sobe e desce pelo cano. Entendi. A importância da caixa estar tampada. Por quê? O rato ele precisa de água, a barata ela precisa de água, a formiga ela precisa